cuidado, porque o estresse e a ansiedade estão deixando você burro. E não é que você fica burro quando está ansioso ou quando está estressado, mas sim que a nossa sociedade está num estado crônico de estresse e ansiedade e está colocando a gente num círculo vicioso de emburrecimento. Eu vou explicar o porquê, com base nesse livro aqui, do Robert Sapolsky, chamado Comporte-se. E a gente precisa fazer uma retrospectiva, tá? Voltar lá atrás nos seus antepassados, quando a gente ainda era caçadores, coletores, né? Homens das cavernas. E vamos supor que a gente estava andando no meio do mato, tá? E de repente aparecia uma cobra. O nosso corpo ele precisa se preparar fisiologicamente para ou lutar com aquela cobra, né? Conseguir, né, atacar ali, dar uma varetada ali na cobra, ou correr dela, fugir daquela cobra. Então, o nosso cérebro que estava pensando ali, né, em, por exemplo, achar uma planta para comer, achar um coelho, né, para fazer uma boa refeição ali, de repente ele está assim, tá, agora a gente precisa agir rápido, a gente precisa de um corpo preparado fisiologicamente para conseguir lutar ou fugir. Então, o que que o seu corpo faz? Tem uma conexão do seu sistema nervoso com o seu sistema endócrino. Então, tem uma areazinha bem no interior ali do seu cérebro, tá? Chamado sistema límbico. Então esse sistema límbico, ele é o cara que avisa que vai dar ruim. É o cara que detecta problema, detecta perigo. É o cara que fala, cara, tem uma cobra ali e vai dar ruim, a gente precisa fazer alguma coisa. Então o seu sistema límbico, ele recebe essa informação da cobra. Ele pode ter visto a cobra, ele pode ter visto, né, o movimento ali, o barulho, o som, né, da cobra, por exemplo. Ele se ativa e ele vai lá numa regiãozinha ali que está em cima dos seus rins, tem uma glândula chamada glândula adrenal. Ele faz uma conexão ali com essa glândula e ele secreta alguns hormônios que vão colocar o seu corpo num estado propício para lutar ou fugir. Fazendo algumas coisas com o seu corpo, por exemplo, direcionando o sangue que estava ali nas suas vísceras, fazendo, por exemplo, uma digestão. Então ele pega esse sangue que está no seu intestino, ele tira e coloca nos seus músculos. Porque quando você vê uma cobra, é mais importante você ter um músculo ali preparado para fugir ou lutar do que realizar digestão, por exemplo, tá? Então é por isso que você viu a cobra com seus olhos. Isso fez com que o seu sistema límbico ativasse, né, essa secreção de hormônios por parte ali da sua glândula adrenal. Então você tem, por exemplo, glicocorticoides, como é o caso do cortisol. Você tem a adrenalina, né, que é um exemplo de um hormônio, que é uma catecolamina. E esses hormônios começam a ativar várias regiões ali no seu corpo, por exemplo, no seu coração, fazendo com que ele bata com mais força e também relaxe mais rápido, para fazer com que ele consiga bater mais vezes. Isso vai aumentar o seu débito cardíaco, então você consegue circular mais sangue, mais rápido ali pelo seu corpo, que é fundamental quando você quer lutar ou fugir. Se você tentasse fugir da cobra sem estar nesse estado fisiológico propício de luta ou fuga, é bem provável que você não conseguiria. Você ia cansar muito rápido, você não ia ter aquela ação, né? Se você de repente pisasse, né, em algum espinho, pisasse em alguma pedra, você ia sentir muita dor. Você não ia ter aquele controle modulatório descendente da dor que você tem quando está nesse estado de luta ou fuga. Então é fundamental para o seu corpo ter esse processo ali de luta ou fuga, esse estado de emergência. O que a gente vai fazer a respeito? A gente está vendo uma ameaça, está detectando uma ameaça, e a gente precisa agir, precisa colocar o seu corpo num estado propício para essa ação. Só que vamos parar para pensar um pouco. Vale mais a pena para o seu corpo ele confundir um cipó com uma cobra do que confundir a cobra com o cipó. Então você está no meio do mato, você viu um cipó, você falou assim, caramba, eu acho que é uma cobra. Aí, todo esse processo, sistema límbico, glândula adrenal, liberação de hormônio, coração acelera, digestão para. E aí depois você percebe, ah não, na verdade era só um cipó. Tá tudo bem, eu achei que era uma cobra, mas não é. O perigo já passou, tá tudo tranquilo. Vida que segue. Seu açúcar no sangue subiu, sua frequência aumentou, mas depois ele vai baixar normalmente, né? Vai vir a insulina, vai colocar de novo ali a sua glicose no sangue vai baixar um pouco. Tudo tranquilo. O sistema parasimpático vai fazer com que o coração volte a bater no ritmo normal. Não aconteceu nada. Agora vamos imaginar a situação contrária. Vamos imaginar que você visse uma cobra e o seu cérebro pensasse assim, cara, deve ser só um cipó. Não deve ser nada demais.
É até uma cobra, mas é uma cobra bonitinha, cara. Não tem problema, não precisa ativar esse estado de luta ou fuga. Ou então, pô, realmente é uma cobra. Eu vou tentar fugir, mas sem essas catecolaminas, sem esses glicocorticoides altos ali no meu sangue e tudo mais. Vai dar ruim. Se você não fugir da cobra, ela vai te picar. Ela, se ela for peçonhenta, né, vai colocar ali o veneno dela e você vai de vala, cara. Agora, se você tentar fugir também sem, né, esse estado fisiológico, você também não consegue, não vai correr tão rápido, não vai dar vazão para essa situação. Então, o seu sistema ali de luta ou fuga, ele é fundamental para sua sobrevivência e o seu corpo, ele é programado para ser o mais precavido possível. O seu corpo confunde os cipós com cobra. E quais são os cipós da vida contemporânea que nós temos? Cara, qualquer coisa, qualquer mínimo estresse que você tem na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, até assim, coisas que são relativamente banais para você, sei lá, você está esperando uma resposta de uma entrevista de emprego, brigou ali com seu parceiro, com a sua parceira, para o seu cérebro é a mesma reação de luta ou fuga que ele realiza. Não tem distinção para o seu cérebro de você ter brigado com um amigo, com uma namorada, comparado com você ter visto uma cobra, ou ter visto um cipó e achado que era uma cobra. A reação que o seu corpo tem é a mesma. Só que qual que é o grande problema? A gente está o tempo inteiro nesse estado de luta ou fuga. Porque qualquer coisa na nossa vida contemporânea, qualquer compromisso, qualquer coisa que surge, né, no nosso dia a dia, ativa isso, ativa esse nosso sistema de luta ou fuga. E tem desde essas coisas, né, mais sociais, como até questões físicas também. Quando a gente dorme pouco, né, dorme poucas horas, se alimenta mal, fica muito tempo sem fazer exercício físico, fica muito tempo na frente de tela, na frente de rede social, hiperestimulante, né? Isso está o tempo inteiro ativando esse nosso circuito de luta ou fuga. E lembra das coisas que eu comentei que esse sistema de luta ou fuga faz? Quando você começa a parar a sua digestão, por exemplo, o que que isso acontece com o seu corpo? Você pode vir a ter problemas, por exemplo, intestinais. É muito comum a pessoa que tem síndrome do intestino irritável isso se confundir muito com o diagnóstico de ansiedade, se é algo que anda, né, de mãos dadas uma coisa com a outra. Além disso, você já tentou alguma vez apresentar algum trabalho em público e sentiu que a sua boca ficou seca? Né? Muita gente, quando vai gravar aqui vídeo para a internet, fala isso, né? Fica com a boca seca. Isso é basicamente o primeiro dos processos que o seu corpo está desligando por ter entrado no estado de luta ou fuga. Você precisa dessa produção ali da sua saliva, que tem enzimas, por exemplo, né? A enzima amilase salivar, e para lubrificar também todo, né, o seu trato digestório com a saliva. E o seu corpo começa, né, a desativar esse processo de digestão e por isso a sua boca fica seca. Então você tem problemas intestinais, você tem problema da boca seca, você tem nessa seu coração acelerando, né? Você tem várias questões que acontecem. Falando ainda de saúde, né? Você coloca o açúcar a mais no sangue, então esses glicocorticoides têm esse nome justamente porque eles elevam a glicose circulante no seu sangue. Então, se você tem uma propensão a ter diabetes, né, já tem uma resistência à insulina, esse açúcar circulante no sangue de maneira crônica, alta, ele é perigoso, ele é tóxico. Né? Por isso que as pessoas que sofrem ali de diabetes muitas vezes têm problemas ali de neuropatias, perde sensibilidade, por exemplo, no pé, acaba sofrendo, né, amputação, por exemplo. Então, tudo isso são problemas de saúde relativos a esse estresse alto. Então, na possibilidade da gente ser atacado por um predador e ir de ralo, né, ir de berço, ir de arrasta para cima, e por isso a gente precisa lutar, na verdade a gente não tem mais esse risco hoje em dia de ser atacado por um predador e ter que lutar ou fugir, né, pelo menos não dessa maneira, e acaba tendo complicações de saúde por conta dessa reação de luta ou fuga. E eu nem entrei aqui na parte do emburrecimento, só estou falando de saúde, tá? Agora a parte do emburrecimento vem agora. Porque esses glicocorticoides e adrenalina, eles colocam nesse círculo vicioso, essa cascata de eventos que prejudica muito, principalmente ali a atividade da área mais sensata, mais matemática, mais racional
ali de todo o seu encéfalo, que é o seu córtex frontal. Então, quando a adrenalina está alta no seu córtex frontal, você tem uma hiperestimulação dessa área, que funciona como o Sapolsky descreve, como uma galinha sem cabeça, que fica correndo desesperada, dando volta. É isso que acontece com o seu cérebro quando você está com a adrenalina alta. Além disso, essa liberação crônica dos glicocorticoides diminui muito a sua memória de trabalho. Então deixa você mais burro, né? Além dessa hiperestimulação da adrenalina, você tem uma ação muito inibitória do sistema límbico sobre o seu córtex frontal, a níveis similares a pessoas que têm lesão no córtex frontal. Então, a pessoa que tem uma lesão física, estrutural na região do cérebro, tem perdas cognitivas ali de memórias de trabalho similares à pessoa que tem estresse crônico. Ah, João, mas e ansiedade? A ansiedade tem o mesmo mecanismo biológico do estresse crônico. Para o seu cérebro não tem diferença. Para os seus hormônios não tem diferença. O estresse crônico, a ansiedade. A depressão já é mais diferente, mas o estresse crônico, a ansiedade, o medo, é tudo a mesma reação. O que depende é o que causa essa reação e há quanto tempo e quais são ali os gatilhos que fazem com que ela agudize ou ela se mantenha ou seja causada. Mas neurobiologicamente são os mesmos hormônios, as mesmas regiões do cérebro que se ativam, as mesmas liberações hormonais. E essa questão do círculo vicioso acontece porque esse estado de estresse crônico também leva a gente a reproduzir os mesmos padrões que a gente já tem tendência de executar. Então, por exemplo, você já tem a tendência de ter um vício em tela, de se alimentar mal, de ser sedentário. Isso tudo eleva o seu estresse crônico. Só que quando você está em estresse crônico, você tem uma tendência de manter esses comportamentos. Então, a cada vez mais, você se sente ansioso e você está hiperestimulado, vendo um monte de redes sociais e você sabe que aquilo é ruim para você. Só que quando você se sente mal, qual que é a primeira reação que o seu corpo tem? Pegar o celular, pegar a rede social, se anestesiar, comer alguma coisa cheio de açúcar, cheio de gordura, para se anestesiar. Se você tem a tendência, né, de consumo de substâncias, né, bebida alcoólica, por exemplo, vai lá e repete aqueles padrões. Automatiza esses padrões que perpetuam o seu estresse crônico e, como consequência, esse emburrecimento, essa, esse prejuízo de ativação do córtex frontal, essa hiperatividade da amígdala e todos esses outros processos ali que eu comentei. Então, o açúcar no sangue fica alto, a pressão ali do seu sangue, né? Se a pessoa já tem um problema de hipertensão, você tem ainda mais uma vasoconstrição e um aumento do débito cardíaco. Como consequência, a frequência aumenta ainda mais. Então, o estresse crônico tá acabando com a gente, tá deixando a gente burro, tá deixando a gente doente. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, socialmente. A gente está ficando cada vez mais burros e entrando num círculo vicioso. Ah, João, mas você viu aqui só trazer notícia ruim? Não. Isso é um aviso. É fundamental que você busque auxílio, busque modular o seu ambiente, busque fazer de tudo para tentar escapar caso você se sinta ansioso, sinta que a sua ansiedade piorou, sinta que você está realmente cronicamente, né, estressado, seja... aí, como eu comentei, a neurobiologia dos casos são praticamente a mesma coisa, mas algumas pessoas vão ter por conta de um burnout no trabalho, outras pessoas vão ter questões ali mais emocionais, são coisas distintas. E para essas pessoas, no geral, é fundamental algumas coisas serem feitas, como, por exemplo, buscar uma psicoterapia, de preferência, né, de uma terapia cognitivo-comportamental, fazer de tudo para melhorar o sono, fazer uma higiene do sono excelente. Tem vídeo aqui que eu ensino sobre a higiene do sono. Tentar modular o seu microambiente para favorecer os hábitos positivos e reduzir as chances de você perpetuar os hábitos ruins. Então, eu também tenho vídeos aqui que eu falo sobre essa questão de formação de hábitos e tudo mais. Mas é fundamental você buscar fazer de tudo para escapar dessa situação. Então, buscar alimentação, exercício, psicoterapia, sono, pegar um sol, né, dar uma caminhada na rua, tomar muito cuidado com os conteúdos que você consome em rede social,
né, no próprio aqui YouTube, mas muito de TikTok, de Instagram. Cuidado com a hiperestimulação. E se você curte esse conteúdo relacionado aqui à produtividade, à saúde, ao comportamento, neurociências, você quer receber mais desse conteúdo, se inscreve aqui nesse canal e vamos junto nessa jornada aí de autodesenvolvimento, né, autoaperfeiçoamento, utilizando sempre a ciência como base e os estudos, certo? Então já deixa aqui, já clica aqui no próximo vídeo, a gente se vê no próximo. Valeu!